glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar no momento de oração agora. Curve suas cabeças. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido Deus. Senhor, queremos render graças ao Senhor, Pai. Pois tudo é para o Senhor, este culto é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, Deus. Rendemos graça, louvor e adoração a Ti, Deus. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado até aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fará por nós. Muito obrigada. Eu apresento cada irmão que está aqui. Eu apresento cada coração que está aqui. Cada família que está aqui representada, Deus. Senhor, que eu venha sair de cena, Deus, e que o Senhor Espírito Santo venha falar, Pai, através de mim, a sua santa, gloriosa palavra, Senhor. E que o Senhor venha achar, Pai, corações, Senhor, como terra fértil, Pai. Que a tua santa, gloriosa palavra venha ser germinada, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui. Com a graça do Senhor. Com a graça do Senhor. O apóstolo Maurício me deu essa missão essa noite. Ele não está com um problema de saúde. Mas graças para a honra e glória do Senhor, ele está bem, né? Só um pequeno problema de tosse, garganta, mas graças ao bom Deus, para a honra e glória do Senhor, ele está bem, né? Ele está de pé, ele está bem para a honra e glória do Senhor, né? E ele me deu essa missão para a honra e glória do Senhor, e eu estou aqui e trazendo essa palavra para a igreja. Quando o apóstolo, que ontem ele não esteve bem, ele me passou essa palavra, o Espírito Santo na mesma hora me deu a palavra, na mesma hora. E eu disse assim: Senhor, esta palavra é um pouco dura. E quando a bispa abriu o culto e ela falou em Apocalipse, eu falei: Senhor, o Senhor quer sacudir um pouco a sua casa, teus filhos. Quando o Senhor traz uma palavra, que não sou eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento do Senhor, eu sou apenas um servo obediente, porque eu sou obediente à direção do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito Santo direcionar será feito. Eu sou apenas vaso. E uma palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje à tarde, quando eu estava após almoço, que eu tive um almoço em família, hoje pós almoço, o Senhor colocou em meu coração uma palavra assim: hipocrisia. É uma palavra forte, né, amados? Muito forte. Muito forte. E assim, eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis,
observais e fazais, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com os seus dedos querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filéteros e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares das ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o ser chamado por homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, sejais chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, e saber e todos vós sois irmãos. E quem tem na terra, chamai vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vós chamais mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrais ao que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, depois de o ter desfeito, fazeis o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, quer que julgar pelo templo, isto nada é, mais que julgar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar? Ou santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo o que sobre ele está. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado, todas as vezes, desde ontem, quando eu li Deus, e eu me arrepiava. Todas as vezes, isso que eu já li Mateus 23 algumas vezes. E desde ontem, quando o Espírito Santo falou comigo, aqui na igreja, quando o apóstolo falou comigo, e o Espírito Santo falou audivelmente, Mateus 23, quando eu cheguei em casa, eu me arrepiava. Por que eu me arrepiava? Porque, infelizmente, o povo de Deus está vivendo na hipocrisia. Não só porque eu falo povo de Deus, porque eu tenho que falar dos meus.
tenho que falar do povo, porque o mundo jaz do maligno. Essa semana passada, eu comentei com o Alessandro, eu encontrei com uma moça no mercado aqui da frente do bairro. Realmente, eu cheguei aqui entristecida, comentei com o Alessandro sobre isso. A moça, eles tiveram uma dinâmica no mercado lá, e uma mocinha jovem, e ela estava conversando com um colega dela de serviço, e eu estava no caixa, ela é moça do caixa, e ela falou assim pro colega dela de serviço: que religião você é? Aí o rapaz falou assim: por que você está perguntando isso? Aí ele: não, eu quero saber. Aí ele falou: eu vou na igreja com a minha mãe. Não, eu estou te perguntando que religião você é. Não, eu vou na igreja com a minha mãe. Aí ela falou: credo, você vai na igreja evangélica? Aí ele falou: vou. Credo, eu que não vou nesses lugares. A minha mãe me ensinou a nunca ir nesse tipo de religião. Porque as pessoas desses lugares são muito falsas. As pessoas desses lugares falam umas coisas e fazem outras. As pessoas desses lugares falam mal das pessoas. Eu fiquei com tanta vergonha, amados, que meu olho chegou a encher de água. Na hora eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei: Senhor, perdão. Tem misericórdia, Deus. Aí o rapaz perguntou assim: mas você ama Deus? E ela passando nas minhas compras. Aí ele falou: Deus não tem nada. Ela falou: Deus não tem nada com isso. Deus está aqui no meu coração. Deus tem nada com isso. Mas eu não vou nesses lugares. Eu cheguei aqui tão triste. Eu fui ali tomar água, comentei com o Alessandro. Falei: Alessandro, o povo de Deus está dando um mau testemunho. Mau testemunho. E aí as pessoas vêm para o culto e as pessoas falam: a igreja está com poucas pessoas. Mas o problema não é a igreja. O problema são as pessoas que estão dando mau testemunho. E aí, quando o Senhor fala sobre a hipocrisia, o que é hipocrisia, amados? O que é hipocrisia? Fingimento e falsidade. A pessoa finge ser aquilo que não é. Eu peguei a palavra hipocrisia no Google. Fingir ser aquilo que não é. Manifestada muitas vezes em atos religiosos. Como muitas vezes dando esmolas e mostrando o ato. Mostrando o ato. Ou seja, a pessoa dá e quer mostrar aquilo que está fazendo. É um exemplo. O que é ser hipócrita? É um descontexto entre o interior e o exterior. Deus abomina. E as pessoas estão brincando tanto com o espiritual. As pessoas perderam tanto o temor de Deus. As pessoas estão brincando de ser crentes. Amados, as pessoas têm mais medo do demônio do que ter medo de Deus. As pessoas vão servir às entidades, ao demônio. Eles têm temor deles. E as pessoas não têm temor de Deus.
Às vezes a pessoa adentra dentro de um templo, ajoelha, ora, daqui a pouco vai ali e começa a falar mal do irmão, da irmã, fazendo isso, falando aquilo, como se Deus não visse. Não precisa nem sair lá fora. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui, amados. Estou dizendo de forma geral. A hipocrisia condena quem finge ser algo que não é, especialmente quem se mostra algo que não é de verdade. Quem mostra ter um coração que não tem. Amados, quem é espiritual sabe no olho. Quem é espiritual conhece no olho. Quem é espiritual, quando você dá o abraço na pessoa, a pessoa sabe que a pessoa é ou não é de verdade. Quem é espiritual sabe quando a pessoa se abraça, sabe se a pessoa é ou não é. A pessoa fingir ser o que não é um dos atos que mostra maior desconexão com Deus. Por quê? Porque se ele tivesse se conectado com Deus, tivesse com o coração limpo, ele não estaria como fariseu. O Senhor gritava aos quatro cantos: hipócritas, víboras. Fariseus, aqueles que gritavam, que queriam orar, aqueles que estavam lá sempre, que queriam lugares, que queriam ser reconhecidos. Eu lembro quando eu me converti, dando um testemunho rápido. Quando eu me converti, eu tinha tanto medo, amados, de mostrar-se que eu não era. Sabe? Eu tinha tanto medo porque eu tinha ido em tantas igrejas e tinha visto tantas pessoas. Eu vim, sim, de terreiro de macumba. Lá todo mundo era igual. Todo mundo era igual. E aí eu comecei a ir para as igrejas, tentando buscar uma libertação, uma salvação, buscar algo. Mas as pessoas, ao invés de me acolher, o que as pessoas faziam? Me expulsavam, me julgavam, me condenavam. E aí, um dia eu cheguei na igreja, não vou dizer qual, eu estava de calça jeans. E as pessoas chegaram para mim, falaram para mim assim: boa noite. Eu falei: boa noite. Ela falou assim: a senhora pode esperar lá fora? Eu falei: como? A senhora pode esperar lá fora porque a senhora não vai poder ficar aqui junto com as irmãs porque a senhora está de calça. Eu não acreditei nisso. Eu falei: como assim? Ela falou: não, porque a senhora está de calça. A senhora não vai poder ficar aqui porque por conta dos varões, então a senhora... Eu falei: como assim? Eu querendo buscar uma libertação e eu não conseguia por conta da hipocrisia. E aquilo me machucou tremendamente. Quanto mais eu queria, mais a hipocrisia da religiosidade me afastava. E aí um dia eu cheguei, uma colega começou a me convidar tanto para ir, eu fui. Quando eu cheguei, aí eu falava para ela: eu não tenho vestido, eu não tenho saia, eu não gosto. Aliás, a que eu tinha era só de ir no terreiro. Aí ela falou: não precisa, vai do jeito que você tá. Eu falei: não vou. Porque toda vez que eu fui, ou eles tiravam eu para fora ou não deixavam eu entrar. Não, vai do jeito que você tiver. Eu vou com você. Eu busco você na sua casa. Pode ir de calça jeans. Eu fui de calça jeans.
E ela foi me buscar na minha casa, que nós fomos na igreja. Que aí o Senhor fez eu mover. Quando eu fui para essa igreja, que era uma igreja batista, eu me batizei, eu levei tudo que eu tinha do terreiro lá. O Senhor fez a obra. Uma igreja pequenininha. E tudo que eu fazia, eu contava ao pastor. Tudo. Tudo que eu fazia fora da igreja, eu contava ao pastor. Tudo. Eu chegava, final de semana, eu chegava e saía com as minhas amigas, eu contava ao pastor. Eu falava, pastor, eu saí, eu fui no Lua Morena, eu dancei. Eu só não bebi, tá, pastor? Porque eu não bebo mais. Eu também não tem esse negócio de ficar com ninguém, não, porque o Senhor falou que eu sou templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar, né? Tudo que eu fazia, eu falava pro pastor. O pastor olhava para mim e falava, minha filha, como assim? Mas não adianta eu mentir pro senhor. Se Deus está vendo, não adianta. O que adianta? Eu chegar lá na igreja, sentar e ficar louvando e tal. O que adianta se Deus está vendo o que eu estou fazendo, pastor? Ele balançava a cabeça e falava para mim, mas você, em graça. Eu falava, pastor, quero que o senhor me mostre na Bíblia onde está escrito que eu não posso dançar. Ele falava para mim, não está escrito. E o que eu estou fazendo de errado, pastor? Isso foi muito tempo. Isso foi muito tempo. Mas tudo que eu fazia, eu falava para ele. Tudo! Pastor, eu fui sair com os meus amigos, eu fui comer baguncinha, eu sentei junto com eles. Tudo eles bebem, pastor. Tudo eles tomam cerveja. Eu não bebo, não. Mas eles vão atrás de mim porque eles querem que eu dirija o carro deles. Porque tudo eles bebem, eles querem que eu dirija o carro deles, querem que eu leve eles para casa. E por que você fica no meio deles, Graça? Porque eu gosto deles, pastor. Eles são meus amigos. Graça, eles não são seus amigos. Isso foi ano. Mas tudo que eu fazia, eu contava para o pastor. Porque eu tinha medo de ser julgado. Porque não, eu tinha isso no meu pensamento. Que não adiantava nada. Eu chegar, sentar bonitinha, vestidinha na igreja. E lá fora eu agi de outra maneira. Se Deus estava me vendo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Eu tinha isso comigo. Não adiantava nada. Eu ir na igreja de vestido, se lá fora eu estava de shortinho curto. Eu estava sendo hipócrita. Não adiantava. Eu não fui transformada. O Senhor não adiantava. O Senhor estava me transformando ainda. Não adiantava nada. Eu querer agir de uma forma, ser uma pessoa só na igreja e lá fora eu ser outra. Não existe. O Senhor, nós não temos como cogitar em dois pensamentos. Amado, Alessandro, coloca para mim Lucas 16:15, por favor. E disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante Deus é abominável. Vou continuar. A lei, os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O Senhor conhece o nosso coração. Você acha que Ele sabe o que nós não pensamos? Você acha que Ele sabe o que nós não sentimos? Você acha que Ele sabe que nós não agimos? Ele sabe. Você acha que Ele sabe? Que se eu chego e falo para
Você acha que ele sabe que tudo que eu converso com a Patrícia, ele sabe? Você acha que ele sabe se eu chego e converso com a Patrícia, eu não gostei hoje do louvor da Adriana. Ai, eu não aguento quando a Adriana chega lá e começa com aquela história de levantar a mão. Você acha que Deus não vê? E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso no mundo espiritual não dá bom para mim, não. E nem para ela. A Patrícia, ela pode não abrir a boca, mas ela concordou no silêncio. Isso chama-se Lashon Hara. O apóstolo já explicou isso aqui. O nosso líder, ele já explicou, ele já ensinou. O que a Bíblia ensina sobre lidar com a hipocrisia? Vigiar o coração. Devemos acautelar nossas mentes e corações contra a hipocrisia, temendo a Deus e não medo dos homens. Porque nós temos mais medo de desagradar o homem do que desagradar a Deus. Porque tememos desagradar ao homem. Ah, Elisete vai ficar brava comigo. Ai, se eu falar isso, ela vai ficar brava comigo. Mas eu não tenho medo de desagradar a Deus. Eu prefiro desagradar, não desagradar a Elisete, mas desagradar a Deus. Por que nós temos medo de desagradar ao homem e nós não temos medo de desagradar ao nosso Deus? Por que nós temos esse medo de não sermos quistos, queridos, que não temos, estarmos, ser bem falados? Ser autênticos. É importante viver de acordo com o que se diz e confessar os próprios erros em vez de tentar impressionar os outros. Diga a verdade. Seja o que você é. Não adianta mostrar aquilo que você não é. Que Deus conhece você. Uma hora a máscara vai cair. Seja o que você é, que nós somos diferentes. Cada um de nós, Deus nos fez único, verdadeiros, único. Cada um de nós somos únicos. Não adianta queremos nos encaixar numa caixinha para sermos parecidos com A, B, C. Não adianta. Somos únicos. E o Senhor nos ama a si mesmo. Vira para o irmão ao seu lado e diz: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Buscar a integridade. Devemos viver para agradar a Cristo e não para satisfazer os outros, buscando uma vida de significado e verdade diante de Deus. Devemos agradar a Deus sempre, sempre. Agradar a Deus. Muitas vezes nós pagamos preços de oração que muitos de vocês nem sabem. E vocês não precisam ficar sabendo. Muitas vezes nós estamos orando, pagamos preço de oração por uma direção dada pelo Senhor. E é por Ele. Se o Senhor deu a direção, nós vamos obedecer. Da mesma forma, se o Senhor falar, não ora por tal pessoa, nós também não vamos orar, porque nós vamos obedecer. Nós não precisamos dizer,
Ô, irmã Sônia, nós oramos pela senhora todos os dias. Porque se nós fizermos isso, a irmã vai falar: ô, irmã, muito obrigado. Eu quero agradecer a irmã que ela ora por mim todos os dias. Eu estou buscando mérito para mim. Não é isso. Não é isso. O mérito não é meu. Eu não tenho mérito de nada. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Aquele que se exalta. Nós temos que servir. Nós temos que estar aqui para servir. Coloca para mim Mateus 6:2. Aquele que se exalta, ele será abatido. Quando, pois, dereis esmola, façais trocas, trombetas diante de ti. Não façais tocar trombetas diante de ti, como façais os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Muitas vezes queremos esse galardão e achamos que mostrando algo para o homem precisamos desse galardão. Acho que agradando a bispa e o apóstolo, mostrando para eles, agradando eles, a gente vai ter esse galardão, agradando eles, ficando em cima deles, nós vamos ter esse galardão, e não é isso. Nós temos que agradar a Deus. Eles sabem a diferença. Eles sabem a diferença. Nós temos que agradar a Deus. O serviço nosso é para Deus. Nós estamos para servir a Deus. Nós somos nada sempre. E mais uma vez o Senhor pede para que eu diga: a hipocrisia mata a fé. Tem muitos mortos na fé. Muitos mortos na fé. Esse é um ano do avivamento. Mas pela hipocrisia, o Senhor tem adiado o avivamento. O Senhor tem adiado o avivamento. Vocês sabiam que o Brasil era o país escolhido para o avivamento? Vocês sabiam disso? Para vocês verem o tamanho da nossa responsabilidade. Se nós, povo de Deus, pararmos de lutar um contra os outros, nos humilharmos e orarmos, a nação brasileira muda. A nação brasileira muda e o avivamento começa. Mas enquanto nós estivermos lutando um contra os outros, deixando esse espírito, porque isso é um espírito, esse espírito do engano, entrar nos corações para trazer contenda dentro das igrejas, vai acontecer o esfriamento que está acontecendo. E não adianta vir dizer: ai, não tem ninguém na igreja. A culpa não é da igreja. A culpa é das pessoas que estão lutando contra as outras, que saem de igreja A,
vai falar mal do irmão da igreja B, que sai da igreja B, que vai falar mal da igreja A, e assim sucessivamente. Nós somos povo escolhido. Nós somos povo escolhido de Deus. Eu me senti envergonhada com uma menina que não é, cristã, falar uma coisa daquela. Eu me senti envergonhada, me deu uma vontade de chorar. Eu pedi perdão ao Senhor naquele momento. Eu me senti constrangida, pedi perdão e pedi misericórdia ao Senhor. Eu não tive nem palavras. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu gostaria que o Alessandro colocasse um louvor. Assim como nós temos que ter um coração limpo, eu gostaria que o Alessandro colocasse um louvor e que você colocasse a mão no seu coração. E é você e Deus nesse momento. É você e Deus, não sou eu, não é a bispa, não é o apóstolo, não é a intercessão. É você e Deus. É você e Deus. É você aí fora. É você e Deus. É você e Deus. Então, amados, feche seus olhos.